Olá! Hoje, dia de 15 minutos para competitividade. Meu nome é Joelson Fonseca, da Montelo, e o objetivo é esse. Sim, competitividade é solucionar as causas raízes com método científico. Ao longo dos últimos meses, nós deixamos de nos ver frequentemente olho no olho para nos vermos frequentemente via vídeo. E ouvindo e lendo comportamentos talvez antes mais facilmente que agora. Sim, temos um desafio. Passamos a ter as reuniões virtuais como parte integrante de nossa vida profissional e pessoal também. Porém, mesmo que elas sejam agora essenciais, essa mudança, que no início possivelmente tenha sido melhor deglutida e aceita, hoje às vezes cria algumas experiências frustrantes. A rigor, reuniões eficazes são fundamentais, não? Ao vivo ou virtual. Afinal, o tempo e a atenção de mais de uma pessoa, às vezes muitas mesmo, estão em jogo. E para isso nós precisamos focar em termos reuniões eficazes, virtuais, para qualquer objetivo, mas principalmente para a solução de problemas, não é? Sim, porque se nós já temos um problema que nos faz reunir, nós temos de fazer a reunião ser parte da solução e não do problema. Esse é o foco de hoje. Bem-vindo. Estruturar suas reuniões de análise de causa raiz para alcançar sucesso. Esse é o objetivo. As reuniões de solução de causa raiz devem ser orientadas pela lógica, certo? E não pelo impulso, anseios de pular para as soluções. Reações automáticas para se encontrar a causa raramente ajudam e muitas vezes tornam o processo improdutivo e o problema pior. Especialmente se surgirem suposições das pessoas ao invés de fatos. Vamos lá. Para começar uma autoanálise. Quão produtivas são as reuniões de análise de causa raiz da sua organização? Posso te ajudar? Considere as seguintes perguntas. Quantas reuniões de causa raiz começam com a coleta objetiva de dados para descrever o problema? Quantas? Quantas reuniões, eu diria assim, de causa raiz, começam com discussões sobre as possíveis causas e terminam com as pessoas saindo para investigar as teorias identificadas como prováveis? Quantas reuniões de causa raiz resultam em uma causa selecionada criteriosamente como a mais provável? Se você está preocupado com as suas respostas, esse vídeo é para você. Se você está tranquilo com as suas respostas, meus parabéns. E se você quiser continuar a assistir e discutir conosco, deixe sua opinião aqui embaixo, suas críticas e sugestões debaixo desse vídeo. Assim, vamos estimular o pensamento crítico para alcançar melhores reuniões de causa raiz. Vamos juntos? Quanto tempo você costuma despender para essas reuniões? Essa é uma boa pergunta para qualquer empresa. 11 de cada 10, brincadeira, mas muitas delas, em geral, a meta é em torno de 1 hora. Número mágico, né? Em todo lugar que você vai, 1 hora. Então, se o objetivo é 1 hora investida na solução de causa raiz, nós temos que tirar o máximo proveito. Principalmente para que se elimine a necessidade, a possibilidade de as pessoas se reunirem novamente para terem as mesmas discussões e voltarem no mesmo tema, certo? Vamos lá então? Em geral, há algumas abordagens que têm apresentado maior sucesso. Quer dividir conosco? Eu vou dividir com vocês. Posso? Primeira abordagem de sucesso. Defina um tema claro para a reunião no momento em que ela começar. Ou comunique-o a todas as partes interessadas com antecedência. Isso vai num alvo inevitável, para se evitar a armadilha de nós termos reuniões começando com as pessoas sem saber ao certo qual o problema que está sendo tratado, não é? Isso estabelece os limites de contorno do objetivo que as pessoas, que levaram as pessoas para se encontrar, para se reunirem e despender sua energia em conjunto. Definindo o limite das discussões e tudo que não está no escopo. Isso economizará o tempo de todos, valerá mais o investimento.
Previamente para isso, define os limites do tema com uma lista de questões a serem tratadas. Se houver mais de um problema, defina-os, liste-os, um a um. E para defini-los, esclareça os sintomas, mantendo o foco objetivamente naquilo que foi observado. Nunca no que está sendo teorizado, idealizado pelas pessoas. Se houver um problema claro, o uso da clássica abordagem dos 5 porquês é benéfico para se concentrar no problema central, que é a causa conhecida. Quando sua equipe se concentrar exclusivamente no problema, haverá uma outra questão que deve ser considerada. Não esqueça, você deve saber a causa para tomar uma ação efetiva e significativa. Nem todo problema requer uma análise de causa raiz, vocês concordam? Em alguns casos, uma solução alternativa ou adaptativa pode ser suficiente. Nesse caso, o restante da reunião pode se tornar uma discussão de tomada de decisão sobre o melhor método para corrigir o problema, ao invés de uma análise de seu diagnóstico. Claro, se saber a causa é desnecessário e você pode consertar ou conviver com o sintoma, continuar a falar sobre a análise de causa raiz é uma perda de tempo. Concorda? Outra abordagem de real bom sucesso. Deixe o achismo de lado. Isso nos leva a evitar uma armadilha crítica, das reuniões ocorrerem com discussões exaustivas sobre possíveis causas que podem ser distrações. Somos humanos e treinados para achar respostas rápidas para quase tudo. Assim, normalmente, os envolvidos já vêm para as reuniões com uma noção pré-definida do que acham que está acontecendo. Isso é um desafio. As pessoas têm suas causas favoritas e são apaixonadas por persegui-las. E aí, quando entra a paixão no meio, tiramos o método científico. Pense bem. Lembre-se das reuniões que costumam participar. Dá uma voltadinha. Depois de o problema ser esclarecido para todos, ou seja, todos entenderem qual é o problema, a maioria das pessoas não vai fazer questão de falar sobre as suas ideias, não é mesmo? É natural. A rigor, permitir a participação de todos é importante, pois, ao se permitir alguma discussão, vai se promover a oportunidade de todos ouvirem, aliás, escutarem. Como um colega conhecido diz, da sua escutosfera, sensacional termo, escutar é arte. Concorda? Os participantes têm de escutar a todos, ativamente. Mas isto, às vezes, pode levar para uma situação não muito auspiciosa. Pode rapidamente se tornar contraproducente. E como tempo é dinheiro, a análise de causa raiz não deve ser um jogo da minha causa é melhor do que a sua e vou prová-lo, tenho como prová-lo. Fazer isso pode resultar em gastar muito mais tempo do que o necessário e acabar com a paciência das pessoas e o intuito do bem comum. Quantas reuniões de causa raiz você já viu acontecer isso? Não? Em minha organização, não. Claro, ótimo, meus parabéns. Agora, se isso te preocupa, vamos seguir adiante? Assim, sugestão. Se você planejou 1 hora para a reunião, permita alguma discussão sobre as possíveis causas, mas somente até que as pessoas tenham despejado tudo que está em suas mentes. Só, ponto. Defina um tempo máximo para que isso ocorra, antes, como parte da agenda. Disso, então, a partir desse momento, eu crio uma lista das teorias das pessoas à medida que elas são mencionadas, para que os participantes fiquem satisfeitos, percebam que estão fazendo parte com a observação das suas ideias, com pessoas escutando suas ideias, sendo listadas. Aí, deu um basta. Daí em diante, quando tiver essa lista aberta, inicie a reunião para valer. Comece esclarecendo os fatos e nada mais que os fatos conhecidos sobre o problema envolvido ou os problemas envolvidos. Isso impedirá que as pessoas saiam ansiosamente investigando teorias aleatórias quaisquer. Isso vem de um preceito de eliminar as causas suspeitas, mas que nada são. Explico. Só porque uma possível causa poderia criar, logicamente, um sintoma observado, não significa que seja a verdadeira causa em ação. Pense, alguma vez você já viu outras pessoas, ou você mesmo, investigando causas que se mostraram falsas? Existe esse risco, é natural.
A abordagem, qual é? Tenha dados e fatos disponíveis. Isso vai eliminará a chance de você ser atraído por uma armadilha de as equipes não investirem o suficiente reunindo fatos para descrever o problema antes de pular para a causa. Como os gringos dizem, os anglófonos, jump to conclusions. Não faça isso. Mas sem preciosismo. Levante dados e fatos. Isso não significa que precisa ser um processo rigoroso, mas pense, é necessário ter os fatos. Pense comigo, de novo, o que pode ocorrer ou qual o impacto potencial se você não se dedicar o suficiente e inicialmente para descrever o problema que está enfrentando. Como eu acabei de falar, a paixão leva ao desastre. Nesses aspectos, sim. Causas favoritas fazem com que as pessoas reúnam dados somente para provar que a sua causa é mais provável do que a outra. Assim, o que primeiro deve ser feito e entendido são as condições reais presentes, os fatos em torno do problema, sem pular para a solução. Desse modo, vou sugerir, as equipes devem investir ao menos 15 minutos para analisar as questões bem formadas e pontuais que especifiquem e organizem os fatos conhecidos do problema. Se as pessoas certas estiverem na sala, ou seja, os especialistas envolvidos nos fatos e no entorno do problema, os operadores envolvidos num dado equipamento, o pessoal de manutenção envolvido num dado equipamento e outros, e os dados que eles possuem forem precisos, isso não levará muito tempo. Isso será extremamente benéfico. Uma vez documentada a informação disponível, é o momento apropriado para se considerar as possíveis causas. Concorda? Mas com o único objetivo de avaliá-las contra os fatos. Deve-se ser muito claro na técnica utilizada para se colocar os dados dos problemas. Isso permitirá às equipes eliminar rapidamente as falsas causas e usar a lógica para sugerir uma causa que é mais provável, que seja mais provável. Minha experiência mostra que esse processo costuma ser eficiente com bem pouco tempo. Em geral, 15 a 20, máximo 30 minutos. Assumindo que as contribuições que as pessoas trazem estão corretas, lógico. O que é um período de tempo durante o qual as equipes usam as informações disponíveis para orientar suas discussões sobre a causa e planejar logicamente as próximas etapas. Esse comportamento positivo que estamos tentando promover evita investigar possíveis causas falsas usando os fatos do problema para eliminar teorias que não fazem sentido. O resultado deve ser uma ou duas causas restantes, com base em suposições lógicas. A partir daí, as equipes poderão discutir quais próximos passos fazem mais sentido seguir. O que conseguimos evitar com isso? Gastar tempo das pessoas com coletar o máximo de dados humanamente possível e pescar causas sem entender o que se está procurando. Basta pensar, a maioria das organizações tem centenas, talvez milhares, dependendo do tamanho da organização, lógico, de mudanças, fatos, eventos acontecendo diariamente em seu ambiente. E examinar cada uma dessas mudanças como uma causa possível seria um desperdício colossal, enorme de recursos. Uma boa descrição do problema pode estreitar rapidamente o intervalo de tempo das quais informações devem ser avaliadas para determinar a causa. Sabe o que isso vai te dar? Uma economia de esforço desnecessário. Vem conosco. As reuniões de casa raiz devem ser orientadas por lógica e não por impulso, planejadas previamente. Reações automáticas, jump to conclusions, para encontrar a causa raramente ajuda e muitas vezes torna o processo improdutivo e o problema pior, especialmente se surgirem suposições das pessoas em vez de fatos. Reservar um tempo, então, para descrever claramente o problema é muito importante. Os dados devem apoiar as suposições ou hipóteses. Caso contrário, eles devem ser eliminados friamente da consideração. Ao final do dia, se as pessoas gastam algum dinheiro testando causas, então deve ser naquelas que explicam o que está realmente ocorrendo. Concorda? Gostou? Tem críticas? Escreve aqui embaixo nos comentários. Venha conosco, venha compartilhar boas práticas para a competitividade. Boas práticas para a competitividade é uma boa reunião de solução de causas raízes, identificação de causas raízes. Muito obrigado pelo seu tempo, acompanhe-nos. Logo mais um novo vídeo virá. Obrigado.